A piscina de um condomínio, de um clube ou de uma escola é um ativo de lazer, né? Ou será que é um passivo jurídico prestes a explodir? Hoje, a gente vai abordar a segurança em piscinas de um jeito diferente. Não como uma simples manutenção, mas como uma área crítica de gestão de riscos. É sobre como transformar o que pode ser um processo judicial numa área segura e totalmente em conformidade com as normas. E para começar, vamos direto ao ponto que tira o sono de qualquer gestor. Essa frase que está aí na tela não é um aviso, é praticamente uma sentença. Negligenciar a manutenção pode sim gerar responsabilidade civil e criminal. Estamos falando de consequências diretas, pessoais, para quem está no comando. Para a gente conseguir dissecar esse risco todo, nossa análise vai seguir um protocolo bem claro, em 5 etapas. A gente vai auditar os 3 pontos mais críticos de falha de qualquer piscina: a parte química, a física e a elétrica. E no final, a gente fecha com um plano de gestão para transformar toda essa teoria em ação prática. Ok, vamos mergulhar de cabeça na primeira sessão. Antes mesmo da gente falar de cloro, de ralo, é fundamental entender qual é a base legal que sustenta todas as exigências de segurança em piscinas. Esse é o termo jurídico que precisa estar no radar de todo gestor: omissão de cautela. O que isso quer dizer na prática? Significa que se existir um risco conhecido ou que deveria ser conhecido e nada foi feito, a responsabilidade pode ser pessoal, sim. Ignorar aquele ralo que não segue a norma, por exemplo, não é só uma falha de manutenção, é uma falha de gestão, com consequências legais bem severas. Agora, vamos para a auditoria química. É aqui que a tal da omissão de cautela se torna perigosamente real. Porque o que a gente não vê na água pode ser um maior risco. E não só para os banhistas, viu? Principalmente para quem opera a casa de máquinas. E para entender a gravidade disso, fica aqui uma pergunta. O que acontece se um funcionário, sei lá, por distração ou por falta de treinamento, mistura cloro e redutor de pH no mesmo balde? Parece um erro bobo, né? Mas a resposta é chocante e, infelizmente, acontece com uma frequência que assusta. E a resposta é essa: gás cloro. Exatamente, uma arma química letal. Isso mostra de um jeito bem brutal como um simples erro de procedimento, quase sempre por falta de treinamento adequado, pode transformar uma casa de máquinas numa câmara de gás. E a responsabilidade por esse treinamento, claro, é da gestão. Então, o ponto central aqui é seguir as normas à risca. A NBR 10.818 estabelece esses parâmetros como obrigatórios. O cloro livre desinfeta. O pH garante que o cloro funcione direito e não irrite ninguém. E a alcalinidade, bom, ela age como um escudo para o pH. Manter esses níveis não é questão de deixar a água bonita, é questão de conformidade e de saúde pública. Para evitar desastres como aquele do gás cloro, esse protocolo de aplicação aqui é inegociável. Primeiro, EPIs, que são obrigatórios por lei. Segundo, baldes separados para nunca ter mistura acidental. Terceiro, a regra de ouro, gente, sempre o produto químico na água, jamais o contrário, para evitar reações perigosas. E por último, aplicar no fim do dia, para que os produtos ajam sem a interferência do sol ou dos banhistas. Agora, o ponto que realmente faz a diferença aqui é a documentação. O livro de registro não é só uma formalidade. Pensa só, em caso de acidente ou de uma fiscalização da vigilância sanitária, esse documento é a prova de que o trabalho foi feito corretamente. É, na prática, a defesa legal do gestor. Mudando de foco agora, a gente sai do risco invisível da química e vai para os perigos que a gente consegue ver, os perigos mecânicos. A norma NBR 1039 trata da piscina como uma máquina, e o foco dela é na ameaça silenciosa da sucção e do aprisionamento. Aqui a gente vê uma diferença crucial. O ralo antigo, aquele plano de grelha reta, é uma armadilha. Se alguém obstrui aquilo ali, o vácuo é tão forte que o aprisionamento é quase certo. Já o design moderno, o convexo, impede que uma vedação completa se forme, e isso anula a força de sucção perigosa. É uma atualização de segurança que não dá para ignorar. Esse número aqui é a chave da engenharia de segurança. A norma limita a velocidade da água em meio metro por segundo no ralo. Acima disso, a força de sucção cresce de forma exponencial. É esse detalhe técnico que separa uma piscina segura de uma com risco iminente de acidente grave. E aqui está o último recurso de segurança mecânica. O botão de emergência não é um extra, ele é o obrigatório. Num cenário de aprisionamento, essa é a única forma de desligar a sucção na hora. E testar esse botão todo mês é o que garante que esse salva-vidas vai funcionar quando for mais preciso. Vamos para a nossa última auditoria? O perigo elétrico. A combinação de água e eletricidade é, obviamente, letal.
E as normas são extremamente rigorosas para diminuir esse risco que muitas vezes é subestimado. O componente mais crítico da segurança elétrica é o tal do dispositivo DR. Pense nele como um guarda-costas elétrico. Diferente do disjuntor comum, que protege o equipamento, o DR protege vidas. Ele detecta fugas de corrente mínimas, tão pequenas que poderiam paralisar os músculos de uma pessoa e causar afogamento por choque. E não adianta só ter o DR, ele precisa funcionar. O teste é simples e tem que ser feito todo mês. Passo 1, vai até o painel elétrico. Passo 2, aperta o botão T. Passo 3, o dispositivo tem que desarmar na hora. Se não desarmar, a instalação está sem a principal proteção contra choques. É caso para chamar o eletricista imediatamente. E aqui temos 2 pontos de falha elétrica que são gravíssimos e bem comuns. Primeiro, iluminação dentro da água que não seja de 12 volts é proibida. É uma armadilha mortal. E segundo, a falta de equipotencialização, que é basicamente interligar o aterramento de tudo que é metal, cria um risco invisível de choque em qualquer parte da piscina. Bom, chegamos à parte final, onde a gente transforma toda essa informação técnica num plano de ação bem concreto. Como um gestor, um profissional de segurança pode colocar essas verificações em prática para ontem? Tudo o que a gente conversou se resume neste checklist aqui. São perguntas para serem feitas para a equipe hoje mesmo. O livro de registro está em dia? Os ralos são seguros? O botão de emergência e o DR foram testados? Os EPIs estão sendo usados? As respostas para isso dão um diagnóstico imediato do nível de risco e de conformidade. E para fechar, a gente volta à pergunta do começo. A piscina é um ativo de lazer ou é um passivo jurídico? Depois dessa análise toda, fica claro que a resposta não está na beleza da água, e sim na robustez da gestão de segurança. Cada item que a gente discutiu aqui é um passo para transformar um risco iminente em um ativo seguro e valorizado. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.